O tema nosso aqui é doxologia e teologia, e eu poderia resumir a palestra numa única sentença. O Gerd Berkouwer, um teólogo reformado holandês, ele começava suas aulas dizendo que todo teólogo começa e termina suas obras com louvor ou com adoração. Aí acabou a palestra, cada um pode ir para casa, mas eu quero desenvolver um pouco mais o ponto aí. Mas é interessante o ponto do Berkouwer, que ser teólogo não é ser profissional, não é ser um acadêmico frio, né? Você lida com Deus, da presença de Deus e para a glória de Deus. Ok, doxologia e teologia. Essas duas ideias, né, o louvor correto e o pensar corretamente de Deus, se encontram na igreja. E eu queria explorar um pouco aí com vocês a relação do Espírito Santo com a igreja local e desenvolver um pouco, especialmente, a relação do Espírito Santo com a pregação, com o batismo e com a ceia. Alguém vai me ajudar aí com os slides, ok? Então, o tema geral aí, o Espírito Santo e os meios da graça. Eu já vou explicar o que vem a ser essa expressão, os meios da graça, para quem ainda não tem aí uma ideia sobre o que vem a ser esse ponto aí. Mas antes de entrar propriamente na palestra, eu queria levantar alguns dos meus objetivos aqui, e mais ou menos uma bússola para a trilha que nós vamos tomar agora de manhã. Em primeiro lugar, eu queria enfatizar o que é chamado de marcas da igreja verdadeira, aquelas marcas que caracterizam a igreja verdadeira. Nós hoje vivemos num tempo de explosão de novas denominações, novas igrejas. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, década de 50, você contava 30 denominações no estado do Rio de Janeiro, no antigo estado da Guanabara. No ano de 2000, você chega a 6.000 denominações diferentes no estado do Rio de Janeiro. A pergunta é: como distinguir a igreja verdadeira? Então, eu quero elaborar um pouco a ideia das marcas que caracterizam uma igreja verdadeira. Um segundo ponto que eu quero desenvolver hoje de manhã com vocês é recuperar o valor do ensino da reforma sobre os meios da graça, que eu já vou explicar o que vem a ser, rejeitando dimensões individualistas e subjetivas de espiritualidade. Espiritualidade virou um jargão para falar da busca pelo sagrado, da busca pelo divino, da busca de Deus. A gente não precisa descartar a palavra, a gente pode incorporar a palavra em nosso vocabulário cristão. Isso já tem sido feito por James Houston, por exemplo, Eugene Peterson, mas qual seria o real teor da espiritualidade bíblica? Então, me parece que a noção de meios da graça vem a dominar essa noção de espiritualidade, uma espiritualidade centrada na cruz, isto é, objetiva, e uma espiritualidade, aliás, centrada em Cristo crucificado, né, uma espiritualidade objetiva, e uma espiritualidade comunitária, isto é, o Espírito operando na comunidade. E aí entra meu último ponto, que eu queria reafirmar a noção bíblica do Espírito Santo operando na igreja. E aqui a gente tem que sempre lembrar que a igreja é coletivo, não há cristão solitário no Novo Testamento. Ninguém tem o direito de dizer que é cristão e, como eu não sei se ainda existe isso aqui no Rio de Janeiro, né, ouvir a Igreja Cristo em Casa, né, pela rádio, e se achar muito satisfeito. Isso não existe no Novo Testamento. Então, eu quero não só reafirmar a noção da vida comunitária, mas tentar destacar que o Espírito Santo opera primordialmente na comunidade reunida para celebrar e para adorar Deus. Um ponto aqui também introdutório, que eu julgo importante, eu, obviamente, vou estar citando a palavra igreja várias vezes aí na palestra. A gente tem que sempre lembrar que igreja é ajuntamento de pessoas. O significado mais básico da palavra eclésia são pessoas sendo chamadas para constituir uma comunidade ou um grupo. A palavra igreja no Novo Testamento nunca é empregada para falar, por exemplo, da sociedade cristã. Você pega livros de John Stott, ele confunde muitas vezes o significado da igreja com o significado de cristandade, ou sociedade cristã. Igreja não é sociedade cristã, a igreja não é templo. A gente pode diminuir essa estrutura, a gente pode entrar na igreja gótica e, como é bonito aquilo ali, mas o templo não é igreja, a denominação também não é igreja. Igreja é um ajuntamento de pessoas. O ponto, e eu vou elaborar isso agora no primeiro momento, é o que caracteriza esse ajuntamento de pessoas como igreja, uma igreja genuína. Como reconhecer uma igreja verdadeira? Se alguém, um irmão querido, irmã querida, vai se mudar da sua comunidade, quais são os critérios que você ofereceria para essa pessoa
para ela buscar uma igreja verdadeira em outra cidade, em outro país. Há 20 anos atrás, você poderia dizer, olha, procura a igreja presbiteriana, procura a igreja batista, há uma boa Assembleia de Deus naquela cidade. Hoje, não mais. Hoje, talvez justamente o contrário, talvez uma igreja com o nome pentecostal seja mais bíblica do que a igreja batista, ou talvez até mesmo do que a igreja presbiteriana. Quais são os critérios objetivos que, em primeiro lugar, a gente pode destacar para caracterizar uma igreja verdadeira? Nós estamos aí celebrando 497 anos da Reforma Protestante, e essa foi a preocupação dos reformados. O que caracteriza uma igreja verdadeira? Como encontrar uma igreja verdadeira? Deus fala na Escritura, a salvação é pela graça. Obrigado. E há uma igreja verdadeira, há uma comunidade que pode ser chamada de igreja de verdade, uma igreja de fato. Então, os reformadores elaboraram o conceito de meios da graça como marcas da igreja verdadeira. Então, quais seriam as marcas da igreja verdadeira para os reformadores? Aqui há completo acordo entre eles. Por exemplo, a confissão mais antiga da Reforma é a Confissão de Augsburgo, escrita por Philippe Melanchthon, apresentada ao imperador Carlos V na Dieta de Augsburgo, daí o nome da confissão. No artigo 7, ela diz: sempre haverá e permanecerá uma única santa igreja cristã. Olha só a definição de igreja dos luteranos, que é a congregação de todos os crentes. É interessante ainda que a tradução luterana tenha enfatizado bastante depois a noção de estrutura, de hierarquia, de liturgia. Pelo menos a sua origem, uma das marcas da tradição luterana era destacar a igreja cristã como ajuntamento de crentes. Aí vem a definição: entre os quais o evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o evangelho. Quais, então, são as marcas da igreja verdadeira para os luteranos, lá na sua origem? A pregação da pura palavra, ou da palavra pregada puramente, e a correta administração dos sacramentos. Eu preciso dizer que eu sou um batista muito pouco convicto. Alguém já disse que eu sou um batisteriano, um presbítero-batisteriano, alguma coisa assim, um meio híbrido. Eu não vejo muito problema, o Gerson também, eu não vejo muito problema em usar a palavra sacramento. Até porque, na sua origem, a palavra sacramento não tinha nenhuma noção mágica. O sacramento era o juramento que um legionário novato prestava diante da sua legião. Está lá o sinalzinho da legião, era a mão estendida, né, naquela lança, espetado a mãozinha, ele ia lá, levantava a sua mão e prestava um juramento que ele seria leal ao imperador como chefe militar e à sua unidade militar, que era a legião. Aí Tertuliano pegou a palavra sacramentum e adaptou para caracterizar o batismo e a ceia. Então, para Tertuliano, sacramento é a nossa resposta à palavra dada e é um compromisso que nós firmamos dada a palavra oferecida a nós na pregação. Então, para mim, sacramento, ordenanças são sinônimos. Mas a confissão luterana fala de sacramentos. Então, o que caracteriza a igreja verdadeira para a tradição luterana na sua origem? A igreja verdadeira é um congraçamento de cristãos, de homens e mulheres que professam fé em Jesus, e esse ajuntamento é caracterizado pela pregação do Evangelho, pela pregação da palavra e pela correta administração do batismo e da ceia. A confissão escocesa vem na sequência, escrita por John Knox e mais 5 outros Johns. E é sério, 4 outros Johns. Era a chamada confissão dos 5 Joões, que 5 homens começavam o nome com João, fizeram essa confissão. O artigo 18 da confissão escocesa diz: e bem solene, nós cremos, confessamos e declaramos que as marcas da verdadeira igreja são a verdadeira pregação da palavra de Deus, na qual Deus mesmo se revelou a nós, a correta administração dos sacramentos de Jesus Cristo, os quais devem ser associados à palavra e à promessa de Deus para selá-las e confirmá-las em nosso coração. A confissão escocesa, então, ela repete o que a confissão luterana de Augsburgo diz, isto é, a igreja verdadeira é caracterizada pela pregação, pela correta administração do batismo e da ceia, só que ele encaixa um novo dado aqui que a gente vai voltar depois. A pregação ilumina o batismo e a ceia. O batismo e a ceia ganham um significado quando acoplados, quando unidos à pregação da Sagrada Escritura. E nesse sentido, então, quando o batismo e a ceia são ministrados junto com a pregação, eles, por assim dizer, vêm para selar
e confirmar a salvação oferecida na Escritura. A confissão belga vem escrita na sequência, foi escrita metade do século XVI por um mártir cristão, ele foi morto depois pelos católicos, e ele vai dizer o seguinte: os sinais pelos quais a verdadeira igreja é reconhecida são estes: se a pura doutrina do Evangelho é pregada, se ela mantém a pura administração dos sacramentos como Cristo instituiu. Em resumo, se em todas as coisas essa igreja se orienta pela pura palavra de Deus, reconhecendo Jesus Cristo como único cabeça da igreja. Então, mais uma vez, essa confissão, que se tornou importante para a tradição reformada holandesa, vem destacar que a igreja verdadeira é caracterizada pela pregação da pura doutrina, baseada na Escritura, e pela correta administração do batismo e da ceia. E ele levanta um outro ponto aqui, um pouco diferente da confissão escocesa e da confissão luterana. Quando a palavra de Deus é pregada verdadeiramente, e quando o batismo e a ceia são corretamente administrados, Cristo, por assim dizer, é materializado perante a comunidade. Nós vamos voltar a isso daqui a pouco, mas o centro da Sagrada Escritura é o próprio Jesus Cristo. Cristo é aquele que repousa no centro da palavra de Deus. Aliás, Cristo mesmo é o Verbo eterno, é a palavra eterna de Deus. Nós somos batizados em nome de Cristo, e na ceia somos alimentados por Cristo. Então, uma igreja é verdadeira na medida que ela prioriza a pregação, destaca o batismo e a ceia, ou administra corretamente o batismo e a ceia. E quando essas três marcas são, por assim dizer, honradas no ajuntamento do povo de Deus, Cristo, por assim dizer, está presente ali naquela comunidade. Nota que até o momento, essas confissões históricas, que ainda hoje guiam a comunidade, não falam nada de templo, não falam nada de denominação, não falam nada da influência da igreja na sociedade. A preocupação delas é caracterizar o que é igreja, o que é ajuntamento solene de fato. O Catecismo de Heidelberg, que é usado pelos holandeses junto com a confissão belga, ele diz o seguinte na pergunta 65: visto que somente a fé nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Essa é uma questão importante para a gente. A Teologia da Prosperidade fala demais da fé. Você liga os pregadores de prosperidade na televisão, todos eles falam da fé, muito poder, pouca fé, pouco poder, essas bobajadas que você ouve, o linguajar fácil e simplório presente no nosso meio. Mas de onde vem a fé salvadora? O Catecismo responde: ela vem do Espírito Santo, que produz fé no nosso coração por meio da pregação do Evangelho e a confirma pelo uso dos sacramentos. Bem interessante. O Catecismo de Heidelberg agora destaca um outro ponto, um pouco diferente dos outros documentos confessionais. Ela destaca que o único meio pelo qual a pessoa vem até a fé salvadora, aquela fé que de fato nos conecta com Deus por meio de Cristo, é por meio de ouvir a pregação da palavra. A palavra é unida ao Espírito, e por meio dessa união do Espírito com a palavra, fé é operada no coração dos pecadores. E como essa fé é confirmada? É confirmada por meio, e aqui o Catecismo destaca uma novidade para a gente aqui, essa fé é confirmada por meio do Espírito operando no batismo e na ceia. E aqui fica um pouco estranho, principalmente para os meus irmãos batistas. A gente está acostumado a falar da ceia e do batismo como memória. Será que é isso mesmo? Será que a ceia e o batismo são apenas um memorial ou há algum plus, alguma coisa a mais aí operando na ceia e no batismo, ou no batismo e na ceia? Vamos tentar ver isso mais para frente. Então, o Catecismo de Heidelberg unindo os meios da graça à obra e à pessoa bendita do Espírito Santo. O breve catecismo, ele vai dizer o seguinte: os meios exteriores ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, e essa é a palavra que o catecismo usa, especialmente a palavra, os sacramentos e oração, os quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. O breve catecismo de Westminster talvez seja o documento de catequese mais elaborado que os reformados têm. Ele é de uma época madura da tradição reformada, especialmente na Inglaterra, no século XVII, metade do século XVII, e o catecismo condensa aí a ação de Cristo por meio da pregação
e do batismo e da ceia, e também da oração, aqui acrescentado ao que não foi coberto nos outros documentos. Um ponto importante aqui, ou alguns pontos importantes, eu destacaria os meios exteriores e ordinários. Quer dizer, o que o catecismo quer destacar é que o meio comum, o meio normal de pessoas serem salvas é por meio da pregação, da proclamação da palavra, e o meio normal, comum, de pessoas serem confirmadas na fé é por meio da ação do Espírito Santo no batismo e na ceia. E um outro ponto importante aí é que essas ordenanças que comunicam Cristo para a gente, a palavra, os sacramentos e oração, eles se tornam eficazes para a salvação dos eleitos. O meu ponto aqui, nessa primeira parte da palestra, é enfatizar que a tradição reformada, do qual eu me vejo como devedor e como membro, ela sempre, nos seus primórdios, enfatizou que o que caracteriza a igreja verdadeira não é o número dos seus membros, não é o lugar onde ela se reúne, não é a denominação ao qual ela está ligada, mas o que caracteriza uma comunidade como igreja verdadeira é a pregação da palavra e a correta administração do batismo e da ceia. Esse é um ponto importantíssimo da tradição oriunda da Reforma Protestante do século XVI. Por isso, quando você começa a estudar sobre a igreja reformada na França, na Holanda, na Suíça mesmo, na Suíça nem tanto, mas em alguns cantões, na Hungria, na Polônia, no norte da Itália, a igreja era igreja até mesmo cultuando embaixo de uma árvore, cultuando, às vezes, nos portões das muralhas que cercavam a cidade. Daí vem os huguenotes. Por que huguenotes? Porque eles se reuniam no portão do rei Hugo, em Paris. Daí foram conhecidos como huguenotes. Eles estavam ali chovendo, nublado, e todos reunidos embaixo do portão, tocha dominando aqueles homens e mulheres, a pregação sendo pregada e sendo ouvida, e, de repente, alguém sacava um cálice, partia o vinho, ou repartia o vinho, partia o pão, e aí eles se despediam. Ali tinha uma igreja, independente do local onde eles se reuniam. E era igreja porque era a comunidade da palavra e dos sacramentos ou das ordenanças, se você preferir. Essas marcas da igreja verdadeira também foram conhecidas como meios da graça. E aqui a gente tem que distinguir entre o hipercalvinismo e o calvinismo. O hipercalvinismo é a distorção, uma aberração da fé reformada. O hipercalvinismo, ele entende que Deus pode salvar os eleitos sem uso dos meios. Uma ilustração importante aqui vem de William Carey. William Carey, um semi-analfabeto, se converteu à fé, leu um livro de aventuras, uma autobiografia chamada As Aventuras do Capitão Cook, e ele foi impactado com o tamanho do mundo. Ele vivendo na Inglaterra, não sabia que o mundo era tão grande. Ele veio aprender sobre os povos da Índia, da Birmânia, de outros países que ele nunca tinha ouvido falar. E ele sentiu um chamado para pregar, especialmente aos povos da Índia. E ele se reuniu, ele começou a orar, e ele se reuniu com a Associação Batista, do condado dele, e ele pregou um sermão sobre alargar os espaços dos tabernáculos. E quando ele está pregando, um ancião se levanta e diz: meu filho, fica quieto, porque se Deus quiser salvar os povos da Índia, ele pode fazer isso sem mim e sem você. Só que o William Carey sustentou o golpe e continuou pregando. Esse que não era com ele. Mas qual era a objeção desse ancião? Era uma objeção tipicamente hipercalvinista. O hipercalvinismo entende que Deus é soberano, que isso não é problema, mas Deus age ou pode agir sem meios, sem os meios ordinários, meios comuns. Isso não é ser reformado. O reformado entende que Deus usa meios para a concepção das suas obras. Nós cantamos o Pai Nosso aqui. Nós sabemos que o reino virá. Até um arminiano vai confessar que Deus determinou a vida do reino, a consumação do reino, a vida do rei do reino. Isso é um ponto sem discussão, mas no Pai Nosso a gente lembra que o reino vem mediante nossas orações. Deus determinou que o reino venha por meio da minha oração, da sua oração. Isto é, Deus, soberano, determinou o uso dos meios para a concepção dos seus planos. O mesmo se dá no campo da salvação, identificação da igreja. Deus determinou, o Senhor soberano, o rei da igreja, o rei do reino, ele determinou que a igreja é edificada e que pessoas são salvas por meio dos chamados meios da graça. O que são esses meios da graça? O primeiro ponto aí do slide, eu já trabalhei um pouquinho com vocês. Então, Deus, como autor da salvação, ele se comunica pelos meios da graça, ou ele dá bênçãos ao povo pelos meios da graça.
Então, nesse sentido, quando a gente pensa no ajuntamento do povo de Deus, não tem muito o que inventar. Aqui não tem como descobrir a roda, fazer alguma coisa nova que ninguém nunca fez em 2000 anos de história da igreja. Tem muita pretensão pensar assim. Igreja verdadeira é aquela igreja que entende que a graça vem, o Espírito Santo vem por meio desses chamados meios da graça, ou marcas da igreja verdadeira. Se você quer que sua igreja seja de fato edificada em Cristo, se você quer que os membros da sua comunidade, homens e mulheres, sejam ligados a Cristo, unidos a Cristo, edificados em Cristo, você tem que se esmerar em priorizar os meios da graça, a pregação, o batismo e a ceia, porque é por meio desses canais que as bênçãos de Deus são dadas ao seu povo. Os meios da graça que Deus usa para a salvação de pecadores e edificação e crescimento da igreja são a pregação, o batismo e a ceia, que, por assim dizer, são também as marcas da igreja verdadeira. Então, as marcas são os meios de crescimento da igreja. A igreja é edificada, a igreja cresce, pecadores são salvos por meio daquilo que caracteriza a igreja de forma mais precisa. A igreja verdadeira é a comunidade da pregação e dos sacramentos. E, por outro lado, os meios da graça são o meio comum, ordinário, pelo qual o Espírito Santo age na igreja. E todo o restante da palestra, essa segunda parte, ou primeira parte e segunda parte, eu vou desenvolver esse ponto. Isto é, se de um lado os meios da graça caracterizam a igreja verdadeira, se os meios da graça são o meio pelo qual Deus comunica a si mesmo à comunidade, os meios da graça também são aqueles canais pelos quais o Espírito Santo vem com poder sobre a comunidade da fé, sobre a igreja. O Sinclair Ferguson, num dos seus livros, ele destaca um ponto interessante aí. A gente tem que frisar esse ponto porque algumas vezes nossas teologias sistemáticas não fazem a conexão entre a obra do Espírito Santo na pessoa e a obra do Espírito Santo em toda a comunidade. Então o Ferguson diz: o Espírito de Deus age como o vínculo interior de todos os relacionamentos pactuais de Deus com o seu povo. E esse é outro ponto que passa batido pela gente, né? Os nossos irmãos presbiterianos falam de teologia pactual, mas eles não conseguem trazer a teologia para a prática, para o dia a dia. Mas o fato é que a Bíblia é um livro pactual, e um pacto é estabelecido não com a pessoa, mas o pacto é estabelecido com toda a comunidade. Desde o Antigo Testamento, do Primeiro Testamento até o Segundo Testamento, o Novo Testamento, o que a gente tem em toda a Sagrada Escritura é um livro de pactos. Com com Adão antes, depois com Noé, com Moisés, ou Abraão, Moisés, depois Davi, depois com Jesus Cristo. Só que o ponto que Ferguson destaca, ele elabora isso no livro dele sobre o Espírito Santo, é que o Espírito Santo é o vínculo interior em todos esses pactos, mesmo no Antigo Testamento. O Espírito Santo operando, selando aquele pacto externo, de forma interna no coração de Adão, Abraão, Noé, Davi, Jesus, etc. Cada pacto em que ele entrou com eles, isto é, Deus entrou com o seu povo, foi confirmado por um sinal específico, selando a promessa entesourada na palavra pactual. O sinal específico aqui é o mediador pactual. Em todos os pactos da Sagrada Escritura é necessária a morte de inocente, o que aponta tipologicamente para Jesus Cristo, como cumprimento, o antítipo desses tipos. Esses simbolizam a promessa pactual e funcionam como sinais físicos que a confirmam para a fé. Então, nosso Senhor Jesus Cristo agora, na nova aliança, é o sinal externo do pacto que Deus estabeleceu para a gente. E Cristo é colocado diante de nós, semana após semana, por meio da pregação, do batismo e da ceia, e quando o Espírito Santo opera por meio da pregação, do batismo e da ceia, o nosso coração é confirmado e homens e mulheres são salvos em nossa comunidade. Então, esse é o segundo ponto da palestra, o que vem a ser meios da graça. Então, primeiro ponto, a igreja verdadeira é caracterizada pela pregação da pura palavra de Deus e pela correta administração do batismo e da ceia. Essas marcas da igreja verdadeira vêm a ser os chamados meios da graça, você encontra nas teologias sistemáticas, especialmente reformadas, isto é, aqueles canais, aqueles meios que Deus escolheu para se dar a homens e mulheres semana após semana. Então, eu queria desenvolver agora o ponto 3 do meu slide sobre os meios da graça. Eu queria mostrar
no Novo Testamento especialmente, como é que o Espírito Santo, ou a ligação, melhor dizendo, do Espírito Santo com a pregação, com o batismo e com a ceia. Então vamos lá, ponto 3 aí. Eu não vou ter como investigar e ler todos esses versos bíblicos, eu vou citar só alguns aí de passagem. Depois o Jay pode passar o slide para vocês da palestra, se vocês quiserem, vocês podem tirar foto aí para examinar depois. Eu recomendaria que vocês depois dessem uma lida nesses textos bíblicos, mas, por exemplo, Mateus 10, 19 e 20, e Lucas 12, 11 e 12, são textos aí missionários. Eles lembram que quando nós tivermos que falar na presença de reis e príncipes e autoridades, não seremos nós que falaremos, mas é o Espírito Santo que falará por nosso meio. Então, o Novo Testamento começa a destacar que o Espírito Santo é absolutamente essencial à pregação. E aqui, a gente tem que lembrar do livro do Jacques Ellul, A Palavra Humilhada. Nós vivemos uma era diferente, é a era da imagem. A imagem já é uma abstração, a imagem já é uma interpretação, a imagem não exige das pessoas uma interação, a gente recebe a imagem passivamente. Só que se a gente for fiel à Sagrada Escritura, domingo após domingo a gente tem que pregar o texto bíblico. Domingo após domingo a gente fica diante de homens e mulheres para expor a palavra sagrada. Como, por assim dizer, entre aspas, a gente compete com uma sociedade saturada e viciada na imagem. E lembra, esse era um dos combates da Reforma Protestante, a destruição dos ídolos. Não porque os protestantes não gostassem de arte. Rembrandt era reformado, batizado da Igreja Reformada, o filhinho dele foi batizado na Igreja Reformada holandesa. Os protestantes, especialmente a tradição reformada, atacou a arte, não pela arte, mas porque a imagem estava sendo colocada no lugar da palavra sagrada. Então, me parece que a forma de nós ressaltarmos a centralidade da palavra é invocando e dependendo da ação do Espírito Santo enquanto nós pregamos. Obviamente, eu não vou falar aqui de tempo da pregação, isso aí fica para outra oportunidade, varia muito do contexto da sua igreja, varia muito do povo que você ministra, não é o ponto aqui, mas o ponto é, nós precisamos depender do Espírito na pregação. Eu vou voltar a essa questão já já. Atos 1:8 e depois Atos 2:14-32 são textos importantes. Atos 1:8, a expectativa da vinda do Espírito Santo com poder. É dito que os discípulos e apóstolos têm que ficar em Jerusalém até que o Espírito venha com poder. E quando o Espírito vem com poder, o que Pedro e os 11 fazem? Pregam. E pregam sem teatro, sem serem mirabolantes, sem enfeitar o que não precisa ser enfeitado. Se você ler depois Atos 2:14-32, eles simplesmente citam o texto bíblico e explicam o texto bíblico. Cita o texto bíblico e explica o texto bíblico. Porque eles estão cheios do Espírito, porque o Espírito é com eles, eles não concluem o sermão. Lê a passagem, eu estou usando a NVI aqui, mas pega uma NVI, uma nova tradução da linguagem de hoje, ou mesmo mensagem do Peterson, lê em voz alta a passagem, tenta dar as entonações, o sermão é cortado ao meio. O que nós devemos fazer agora? Por que isso acontece? Porque o Espírito Santo foi unido à pregação. 1 Coríntios 2, 4 e 5, 14 e 16, mesmo ponto, Paulo chega a Corinto com poder do Espírito, a pregação dele vem com o poder do Espírito, ele é ungido com o poder do Espírito Santo. Versos 14 e 15, 16 do capítulo 2, vão lembrar que somente aqueles que são tocados pelo Espírito entendem aquilo que é espiritual dado da Sagrada Escritura. Então, já que a conversão não é obra humana, não é uma questão de persuasão, de carisma, mas uma questão de obra do Espírito Santo, Paulo tem que estar cheio do Espírito, a pregação dele tem que estar carregada do Espírito Santo, para que os olhos dos pecadores sejam abertos, os ouvidos sejam destampados, o coração seja enternecido e as pessoas abracem a palavra sagrada, a palavra como é pregada. 2 Coríntios 3, 6 e 8, a Almeida Revista Atualizada comete um errinho ali de grafia, na minha opinião. Eles vão grafar letra versus espírito, espírito grafado com minúscula. Na verdade, não faz sentido o espírito ali ser meramente espírito humano. O que Paulo está contrapondo ali é simplesmente uma obra externa, um conhecimento externo da mera letra e uma obra interna do Espírito Santo, que vem do Espírito Santo. Então, Paulo vai lembrar que a pregação dele não foi uma pregação da letra
meramente, mas foi uma pregação no Espírito Santo, por isso a palavra foi gravada no coração dos crentes de Corinto. O contexto aqui é muito importante, porque em 1 Coríntios 5, Paulo chama a atenção da igreja por tolerar um rapaz tendo um relacionamento sexual com sua mãe ou com sua madrasta. A linguagem grega ali é ambígua, e me parece que ela tem que ser ambígua mesmo, dado o escândalo do negócio ali. E quando você vai para 1 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 2, o jovem se arrependeu e se quebrantou. Por que isso acontece? Ele foi recebido com alegria pela igreja, esse é outro ponto. Por que isso acontece? Porque a pregação de Paulo chegou aos crentes em Corinto, aos homens em Corinto, por meio do Espírito Santo. Só um parênteses, uma curiosidade, é a única igreja cosmopolita do Novo Testamento. Okay? As outras igrejas geralmente são igrejas pobres, igrejas simples, como Filipos, as igrejas da Galácia. A única igreja, por assim dizer, de classe média alta, classe alta, em todo o Novo Testamento, é a igreja de Corinto. Se você notar, os problemas que eles enfrentam ali são bem típicos dessa camada social. 1 Tessalonicenses 1, 5 e depois 7, Paulo vai se alegrar com os crentes tessalonicenses, porque com fervor eles abraçaram a palavra de Deus, porque ela chegou em poder e no Espírito Santo. 1 Pedro 1, 22, 23, nós somos lembrados que somos regenerados, não pela palavra que é corruptível, mas pela palavra que permanece, a palavra que nos foi pregada, ela que nos foi evangelizada. Qual é o meu ponto aqui? 3 questões aí no slide seguinte aí. Pode avançar mais um pouquinho aí. Primeiro, a eficácia da pregação depende da ação do Espírito Santo na preparação e entrega do sermão. Quanto tempo você vai levar para preparar o seu sermão? Isso é uma questão sua, pessoal, uma questão de disciplina. Talvez você leve 4 horas, outras 10 horas para preparar o sermão, para pregar na igreja. Mas, gente, o ponto é, desde o momento que você selecionou o texto para pregar, na medida que você começa a ler comentários léxicos, analíticos, na medida que você começa a pensar nas aplicações, tudo tem que ser feito com súplica e com intercessão. E com ação de graças também, na medida que você começa a descobrir algumas pepitas dentro do texto bíblico. Todo processo de estudo tem que ser um processo de oração, de súplica constante, para que aquele texto primeiro fale a você, depois fale aos ouvintes, quebrante, molde, trabalhe em você para depois trabalhar nos ouvintes. Então, o processo de estudo também é, por assim dizer, devocional. A gente tem que se encantar com o que a gente está lendo, com o que a gente está descobrindo. E uma curiosidade, se você estuda sério para preparar o seu sermão, você deve compartilhar um tipo de frustração no domingo à noite, que às vezes você estuda 10, 12 horas, você descobre coisas que você nunca tinha pensado ou meditado, e você tem 30, 40 minutos para dividir isso com a comunidade. E tem gente que vai reclamar ainda, porque demorou demais o sermão. Prepare o seu sermão com oração. Gaste, você não precisa parar o estudo para orar. Você está estudando, lendo um comentário bíblico bom, e uma frase te encantou. Deus, graças a Ti, louvado seja o Teu nome por isso aqui. Que verdade bonita, como isso é humilhante, como isso é quebrantador. E continue estudando. Então, se a pregação tem que estar unida ao Espírito Santo para ser pregação de fato, nós temos que começar todo o nosso preparo, por assim dizer, banhados em súplica pela vinda do Espírito Santo com poder para a preparação do sermão. Um outro parênteses, talvez aqui esteja o nosso grande desafio. Eu acho que alguns de vocês vão ficar frustrados no final da minha palestra, porque eu não estou propondo nada novo aqui, não tenho interesse em propor nada novo. Igreja é simples e rotineira, e o bacana é você encontrar Deus e alegria no que é simples e no que é comum, no que é rotina. Esse é o ponto. Então, se você é um pregador regular, você sabe mais ou menos quanto tempo você vai dedicar por semana para preparar o sermão, você já tem mais ou menos seus horários pré-estabelecidos para preparar o sermão. A tentação na rotina é a gente se acomodar. O desafio para nós aqui é a gente se empenhar para buscar o Espírito Santo no meio da rotina diária de preparação do sermão. Outro ponto aqui, para resumir o ensino bíblico, é o Espírito Santo que torna a pregação o meio eficaz para converter os pecadores e edificar os cristãos em santidade. Gente, nós podemos ter boas ideias, a gente pode descobrir sacadas bacanas na exegese textual, mas se o Espírito Santo não operar com poder, na medida que a gente expõe o texto bíblico, o que a gente vai oferecer é meramente uma aula para a igreja.
E a igreja não vem para assistir uma aula domingo após domingo. A igreja vem na pressuposição de que Deus vai ser oferecido por meio da palavra naquela comunidade. Por isso, toda pregação tópica, todo mero testemunho tem que ser descartado. A pregação é a explicação do texto sagrado. O ponto aqui é que por meio do texto sagrado que Deus fala. É por meio da... Vou usar uma linguagem da pedagogia contemporânea, o pregador é o facilitador. O que ele quer é que a comunidade vá ao texto, ouça o texto, porque se ela ouvir o texto, Deus falará àquela comunidade ali. Então, a gente se prepara orando, a gente prepara-se para o culto em oração, e a gente prega também invocando o Espírito Santo. Eu gosto muito do modelo dos puritanos. Antes de um culto, os puritanos só tinham um culto por domingo, era na hora do almoço, literalmente, né? Outro contexto, outra cultura, mas geralmente o pastor se trancava no gabinete uma hora antes do sermão, ninguém o interromperia, a comunidade saberia que o pastor precisa preparar o seu coração e sua mente para o tempo de pregação, dada a importância daquele momento ali, mas, de qualquer forma, um presbítero ficaria a postos ali na porta do gabinete, e esse pregador, não raro, ele ficaria com a Bíblia aberta na mesa, seu esboço ao lado, ele ficaria muitas vezes andando em círculos orando, às vezes com as mãos levantadas, invocando a vinda do Espírito Santo, outras vezes ajoelhado com o texto entre as suas pernas, alguns puritanos, inclusive, deitados no chão, em posição de cruz, suplicando para que o Espírito Santo viesse com poder e acompanhasse a pregação da palavra. Por isso que alguns puritanos, quando iam subir no púlpito, as pessoas choravam, sem ele nem abrir a boca. Porque a semelhança de Moisés vindo do Sinai, as pessoas tinham a percepção de que aquele homem havia acabado de descer do Monte Santo. Ok? Spurgeon vai dar um outro detalhe pitoresco. Ele diz que metade da mente dele pregava, metade da mente dele ficava em oração. A ideia aqui, gente, é em todo o tempo, desde o preparo da mensagem, até aqueles momentos que antecedem a pregação, até a pregação em si, em todo o tempo o pregador, ele invoca o Espírito Santo, ele clama para que o Espírito Santo venha com poder para usar as suas poucas palavras titubeantes, muitas vezes pastor cansado, magoado, machucado, debaixo de crítica, mas ainda assim, um homem chamado por Deus para oferecer a palavra sagrada. Então, todo o processo é banhado por oração, todo o processo o pastor suplica para que o Espírito venha em poder. Nós cantamos o Pai Nosso há pouco, nós gostamos dessas frases de efeito, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, mas são raras orações grandes na Bíblia. O Pai Nosso é uma oração que você faz em 40 segundos, ok? Você está se preparando para pregar, bem vale levantar os olhos para cima e dizer: Senhor, não te esquece de mim hoje não, eu quero pregar a Tua palavra, o Senhor é o centro do culto, as pessoas vêm aqui sedentas, elas querem ouvir a Tua voz, me usa. Eu sou um saco de pó e vermes para citar Lutero, me usa, tem misericórdia. Não deixa que eu desonre a Tua palavra. E suba no púlpito com fé. E Deus vai usar essa pregação para edificar a comunidade. E um último ponto aqui para resumir o ensino bíblico é que a fé salvadora vem exclusivamente pela pregação do Evangelho. Gente, ninguém chega à fé e ninguém cresce à fé sem pregação. Esse é o ponto claro do Novo Testamento. Ok, agora eu vi lá atrás obrigado, 2 minutos para terminar esse primeiro bloco aqui. Esse é o ensino claro do Novo Testamento. Ninguém chega à fé sem palavra. Ok? Romanos 9, todo mundo gosta, Paulo debate predestinação, eleição, Esaú, Jacó, Faraó, etc. e tal, só que a gente não pode parar em Romanos 9. Romanos 10, Paulo vai lembrar que a pregação é o meio pelo qual o eleito chega à fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Lutero dizia que o único órgão ativo no ser humano eram os ouvidos. Tudo mais ele era passivo, ele recebe. Eu quero destacar esse ponto no final, né? Na pregação, nós estamos assentados, nós recebemos a palavra sagrada, a gente não faz nada. A gente ouve, aplica a mente, a imaginação, mas nós recebemos a palavra sagrada. A fé vem pelo ouvir a palavra. Você quer uma igreja que cresça na fé de fato? Você quer que meninos se tornem homens e mulheres em Cristo de fato? Tem que pregar, tem que oferecer palavra. Eu diria o seguinte, caminhando para parar esse primeiro bloco aqui.
tentação para nós hoje, pregadores, né, eu presumo que a maior parte de vocês aqui são pregadores e plantadores de igreja e pastores, a tentação hoje é o seguinte: você pregou um sermão mais ou menos, aí você escuta o zum, 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 estava escutando fulano ou beltrano na internet, poxa, o pastor hoje deixou a desejar. Aí esse tipo de crítica vai se acumulando, você vai sendo quebrado, uma hora você finge que prega, as pessoas começam a fingir que ouvem, que são edificadas, e elas vão correr para a internet para escutar A, ou B, ou C, e você fica, poxa, eu nunca vou ser como aquela pessoa. O ponto aqui para mim é o seguinte: se você é pregador por divina comissão. Deus chamou você, Deus entreteceu você, para usar uma palavra bíblica mais arcaica, mais bonita, né? Deus formou quem você é. Se você tem dons, habilidades, talentos, isso foi dado por Deus. Então, pregue dentro das suas capacidades. Eu, particularmente, escuto muito pouco pregadores de YouTube. Raríssimos deles que eu escuto. Prefiro ficar com gente morta. Gente que morreu há muito mais tempo do que eu. Mas isso é problema meu, é meu estilo. Não tem nada santo, melhor ou pior no meu ponto aqui. Mas esquece os pregadores de YouTube. Seja você. Deus te chamou. Mas aplique-se àquilo que Deus chamou você para fazer. Deus chamou você para ser pregador da palavra. Gente, isso é um alto privilégio. Uma palavra sua pode salvar uma pessoa na comunidade. Uma palavra sua pode ajudar a sanar uma crise familiar e trazer um tempo de bonança para a família que está para se despedaçar. Uma palavra sua, ungida pelo Espírito, pode avivar uma comunidade. Se aquela comunidade é avivada, aquela comunidade pode transformar um bairro, um município, um estado, até mesmo um país inteiro. Quer privilégio maior? Então, em vez de você ficar se permitindo ser comparado a pregadores A, B, C, lá dos Estados Unidos, deixe eles quietinhos, seja você, mas faça com esmero e com prazer e com alegria e contentamento o que Deus chamou você para fazer. Pregar a palavra no poder do Espírito. Para encerrar esse primeiro bloco, uma frase de Calvino, e a gente dá um tempinho aí. Calvino diz: nenhum mortal está por si mesmo qualificado para a pregação do Evangelho, a não ser que Deus o revista com o seu Espírito Santo. Então, nesse primeiro bloco aqui, nós trabalhamos as marcas da igreja verdadeira: pregação, batismo e ceia. Nós tratamos esses 3 marcas com meios da graça, e o que eu estou tentando conectar aqui, esses 3 meios com a obra do Espírito Santo. Então, a pregação tem que estar unida ao Espírito Santo, segundo o Novo Testamento. E quando a pregação é unida com o Espírito Santo, homens são salvos, fé é operada no coração de pecadores e toda a comunidade edificada na palavra sagrada. Vamos dar um tempinho e daqui a pouco a gente continua então.